Boa tarde, eu me chamo João Antônio. Eu sou Steve. E nós somos alunos da ETEC Alfredo de Barros Santos, em Guaratinguetá, São Paulo. E este é o nosso projeto, o Anhangá, Sistema Automático de Prevenção contra Incêndio nas Matas. Na região onde vivemos e também no Brasil inteiro, é muito comum a ocorrência de queimada. Queimada essa que causa problemas tanto para a infraestrutura local, já que suas chamas ocorrem perto de cidades e elas podem se espalhar em direção a essas cidades. Mas ele causa problemas principalmente para a biodiversidade local, já que essas queimadas queimam grandes hectares de terra. Terras essas que possuem vários animais e plantas, muitas vezes nativos da região, que acabam morrendo devido a essas chamas. Com esses problemas em mente, a gente desenvolveu o nosso aparelho. Uma curiosidade para vocês, o nome Anhangá é um nome tupi-guarani, que vem de uma lenda sobre um espírito que atua como um defensor das matas e dos animais presentes nela. E o Anhangá possui o mesmo objetivo. Por meio de seus sensores, ele faz a leitura do ambiente onde ele foi instalado. E caso necessário, ele vai fazer a regulagem das condições do ambiente, sendo essas regulagens a temperatura e a umidade. Ele funciona por 15 segundos. Dentro desses 15 segundos, ele puxa a água de seu reservatório interno de 20 litros e com essa água ele pulveriza 370 ml ao seu redor, assim fazendo a regulagem dos ambientes. Ambientes esses que variam desde uma área bem densa, como por exemplo uma grande floresta, até uma área de vegetação bem rasteira, como por exemplo beiras de estradas ou zonas de pastagens. O Anhangá utiliza a plataforma Arduino, mas estamos utilizando a placa Stepboard, que é uma placa semelhante, mas traz benefícios a mais para o nosso projeto. Além disso, a gente possui os nossos sensores, sendo eles o DHT-22 e o LM-393, que são sensores de, respectivamente, umidade do ar e temperatura e umidade do solo. O Anhangá também possui um módulo de cartão SD, módulo esse responsável pelo armazenamento de todas as informações que ele coleta durante o seu funcionamento, para que você mesmo possa fazer a leitura as leituras das condições do ambiente. Além disso, a gente possui um relé esse que é um interruptor automático que funciona por meio da programação. Ele, quando ativado, vai funcionar por 15 segundos, permitindo a passagem de eletricidade da nossa bateria até a nossa pistola pulverizadora. Além disso, é importante citar que o Anhangá, a sua parte do Arduino, é alimentada por meio de uma bateria Powerbank. O nosso desenvolvimento começou com uma pesquisa geral de como funcionavam as queimadas, quais suas causas e também como eram combatidas, além de uma familiarização com a plataforma Arduino, já que a gente não tinha tanto conhecimento dela previamente. Além disso, a gente buscou alinhar as nossas pesquisas com duas ODS, a ODS 13 e a ODS 15. Após essa fase de pesquisa finalizada, a gente partiu para a elaboração de um pequeno protótipo apenas demonstrativo, que foi apresentado na terceira edição do Encontro de Jovens Cientistas, que ocorre lá no CPT Química, em Cachoeira Paulista. Lá a gente conseguiu alguns elogios, mas conseguimos principalmente algumas sugestões de como aprimorar o nosso projeto. Após essas apresentações, a gente teve a oportunidade de entrevistar um bombeiro brigadista, que nos falou mais em detalhes de como é o combate, as dificuldades que eles passam, e também nos deu uma sugestão de como a gente poderia, por meio do nosso aparelho, fazer o auxílio no combate direto. Agora, com essa fase de pesquisas realmente finalizadas, a gente partiu para a elaboração do primeiro protótipo funcional do aparelho, além da confecção da sua comporta, utilizando a impressora 3D. Essa comporta é uma peça bem importante para o nosso projeto, já que ela serve como uma espécie de tampa para o seu reservatório de 20 litros. Ela sempre vai permanecer fechada, a não ser que um peso seja exercido em cima dela, peso esse sendo a água da chuva. Por esse peso exercido, ela abre e permite a passagem da água até o reservatório. Assim, quando esse peso some, ela fecha novamente, impedindo que toda a água que evapore consiga deixar o aparelho. Assim, ele sempre vai permanecer cheio, a não ser que ele mesmo utilize essa água. Com o primeiro protótipo realmente finalizado, a gente partiu para uma série de testes para testar seu funcionamento, para ver se não tinha nada de errado, principalmente com a sua parte elétrica. Com esses testes, a gente conseguiu fazer a coleta de alguns dados.
dados esses que foram utilizados para a elaboração de dois gráficos, que, após uma leitura desses gráficos, nos revelaram uma relação bem interessante entre umidade e temperatura. Em certo momento do nosso dia, a umidade estava bem baixa e a temperatura estava bem elevada. Com o acionamento do aparelho, a umidade começou a subir e a temperatura começou a cair simultaneamente. A gente ficou se perguntando o porquê disso ter acontecido. E após uma breve pesquisa, a gente descobriu que umidade e temperatura são inversamente proporcionais. Ou seja, ao combater um dos fatores, a gente estaria automaticamente combatendo o outro. E esse dado é algo realmente valioso para o nosso projeto. Entretanto, nós tínhamos um grande problema. Não sabíamos se nossa coleta e nossa leitura de dados estava correta. Então, com os dados coletados, nós levamos para o pesquisador Dr. José Celso, CPTEC IN, o qual, além de nos confirmar que nossa teoria estava correta, também nos deu algumas sugestões de como poderíamos melhorar a coleta de dados. Após o debate com o pesquisador, passamos por uma fase de testes. O primeiro teste foi para determinar o alcance do equipamento, o que após o teste foi concluído que o seu raio de alcance é de 3 metros. Com o alcance determinado, partimos para o segundo teste, o qual consiste na construção de 2 ambientes simulados. Um dentro do alcance do INH e um fora do alcance do INH. No ambiente fora do alcance do INH, ao atearmos fogo, as chamas se espalharam rapidamente com labaredas fortes. Já no ambiente dentro do alcance do INH, tivemos grande dificuldade para atear fogo, e quando conseguimos criar uma pequena chama, ela rapidamente foi extinguida devido à umidade presente já no local, o que nos prova que o INH é funcional e pode ser aplicado. É importante ressaltar que todo o ambiente onde foram realizados os testes é um ambiente com muros altos, assim impedindo qualquer interferência do vento. Após a fase de teste ter sido realizada, tivemos a oportunidade de divulgar nosso projeto em 2 mostras científicas. A primeira foi na CIRTEC, o Simpósio Intertex e Fatex, no Centro Paula Souza, e a segunda foi na Fernandante, onde conseguimos duas credenciais. Ao voltarmos as mostras, levamos o INH para o CPTEC IN, onde fizemos a calibragem do equipamento em seus laboratórios de metrologia. Com a calibragem realizada, ainda no CPTEC, tivemos a oportunidade de instalar o equipamento em um de seus campos, próximo a outra estação meteorológica, para um teste de campo. E com os dados coletados, conseguimos montar alguns gráficos. Gráficos esses que mostram o funcionamento do INH, juntamente com as relações inversamente proporcionais de umidade e temperatura, e o acionamento do relé. Ainda com esses testes, a gente conseguiu elaborar mais 2 gráficos, sendo esses 2 aqui. Esses gráficos foram utilizados os dados coletados pelo próprio INH e pela sua instalação vizinha, a INMET. Ao fazer a análise dos gráficos, é possível perceber que os dados que foram entregues pelo INH são extremamente similares aos dados entregues pela instalação INMET, o que aumenta a credibilidade tanto da nossa capacidade de coleta e também da análise de dados por meio dos sensores. E para aprimoramentos futuros, pretendemos instalar um painel de energia solar para tornar o equipamento independente de rede elétrica, um módulo RTC para melhorarmos nosso controle de tempo durante o coleta de dados e um sinal de internet para que possamos coletar os dados não só presencialmente. Fora isso, pretendemos instalar um novo método de prevenção, um método esse que chamamos de raízes inversas, já que o equipamento é baseado no fenômeno da capilaridade. Com esse objetivo em mente, estamos agora realizando testes para definir o tipo e o diâmetro do material a ser utilizado com base na capilaridade, nas raízes inversas. E com todas as funcionalidades, nosso projeto ficou em apenas R$ 401,41, o que é um dado muito importante para nós, já que temos como principal objetivo que o nosso projeto seja de baixo custo e acessível para todos, para que ele possa ser instalado em várias regiões do país. E com isso, encerramos a sua apresentação. Muito obrigado pela atenção.